Vamos a mais um vídeo, continuando o assunto de aplicações da derivada. Então, a gente viu as definições 1 e 2, né, de máximo e mínimo de função. E agora a gente vai para a primeira proposição aí, tá? Essa proposição diz o seguinte: suponhamos que f de x existe para todos os valores de x pertencente a um intervalo AB e que f tem um extremo relativo em C, onde C está entre A e B, tá? C está entre A e B. Se f de C existe, então, f de C, f' é igual a 0, ok? Essa é a primeira proposição. Então, vamos lá, como é que a gente vai... Então, o que ele está dizendo? Que eu tenho uma função f de x, que existe para todos os valores no seu domínio, no intervalo A e B, que essa função, ela tem um extremo, tá? Um extremo relativo no ponto C. Esse C, ele tá dentro de A e B, e que f de C existe. Se f de C existe, ele é um extremo, f'C é igual a 0. Então, como é que a gente vai provar isso? Então, a gente vai pegar a definição lá de derivada da função. O que diz f'C? É igual ao limite de f de x menos f de c, né? Sobre x menos c, quando x tende a ser eu posso ir pela direita e pela esquerda, tá? Esse aqui é o correto, tá? Então, quando x tende a ser pela direita, tá? E eu também tenho que fazer quando x tende a ser pela esquerda. Então, primeiro pela direita. Como é que vai ficar? Então, vai ser igual ao f de x, né? Para isso existir, pera lá. Ai, meu Deus, vai para ali, vai. Deita ali. Tá atrapalhando aqui. Oh, meu Deus. Me deixa doidinho. Calma, vamos lá. Então, para esse limite, para essa derivada f' de C, o limite à direita e à esquerda de C, né? Tem que ser igual. Então, f de x menos f de C sobre x menos c. Essa é a condição para esse limite existir, essa primeira derivada aí existir. Então, vamos lá. Se C é máximo relativo, o que diz lá na definição de máximo relativo? Vamos lá voltar. Máximo relativo. Diz que o f de C, ele é o quê? Maior ou igual que o f para todo o f de x, né? Ou seja, ele é maior ou igual, então f de x, ou f de C, ó, posso colocar assim, ó, f de C menos f de x é maior ou igual a 0. Olha, f de C menos f de x é maior ou igual a 0. Eu vou multiplicar por menos 1 aqui para poder ficar f de x menos f de C. Então, vai ficar f de x menos f de C. Aí, aqui inverte, né? Fica menor ou igual a 0. Então, f de x menos f de C é menor ou igual a 0. Quando?
quando o C, ele é um máximo relativo. Quando ele é um máximo relativo, eu tenho que f de C é maior ou igual a f de x, ok? Bom, então, se x tende a ser pela direita, ó, agora se x tende a ser pela direita. Se x tende a ser pela direita, significa o quê? Que x menos c é maior que zero, porque todo x aqui, ele é maior. Se x tende a ser pela direita, significa que essa relação aqui, ó, x menos c, é maior que zero. Por quê? Porque todo x aqui é maior que c, porque eu tô à direita de c, então x menos c é maior que zero, tá? Portanto, agora a gente vai analisar o nosso limite. O primeiro limite aqui, ó, esse aqui, à direita de c. Então, o limite de f de x menos f de c, quando x tende a ser pela direita, aqui x menos c, o que que é? Aqui, ele é menor ou igual a zero, aqui ele é maior que zero, significa que aqui ele é negativo e aqui ele é positivo, mas com menos dá menos, logo, essa relação de f de x menos c sobre x menos c é o que? Menor ou igual a zero, ok? Então, isso aqui é menor ou igual a zero, tá bom? Agora, a gente vai analisar a direita de C, a esquerda, desculpa, né? Então, a gente analisou aqui a direita de C, vou colocar bem aqui, ó, a direita de C. Tá? E vou analisar agora a esquerda de C. A esquerda de C. Pronto. Eu vou continuar admitindo que o F, que tem um máximo relativo, tá? Que é um máximo relativo, com a mesma hipótese, se é um máximo relativo em C. Então, o f de x, f de c, né? Foi isso que eu admiti aqui? F de c é maior ou igual que f de x. Ou seja, vou ter a mesma relação que eu tive ainda agora, ó. F de x menos f de c menor ou igual a zero, tá? Então, vou ter f de x menos f de c menor ou igual a zero. Agora, a gente vai analisar a esquerda de C, né? Então, x bem aqui, tendendo a ser pela esquerda. Então, eu vou ter a seguinte relação, x menos c, aqui no denominador. Eu tô analisando agora essa parte aqui do limite, x menos c. Para eu ir à esquerda de c, significa que todo x é o que em relação a c? É menor que c. Se x é menor que c e eu tenho uma subtração, significa que isso aqui é o quê? Menor que zero, tá? Menor que zero. Então, x menos c é menor que zero. Portanto, o limite, tá? De f de x menos f de c sobre x menos c, quando x tende a ser pela esquerda, o que que eu tenho? Aqui eu vou ter menor ou igual a zero, aqui menor que zero. Então, eu vou ter negativo com negativo, que vai me dar positivo, que é maior ou igual a zero, ok? Então, aqui eu vou ter, vai ficar maior ou igual a zero, ok? Então, o que que eu tenho? Eu vou ter maior ou igual a zero e menor ou igual a zero. Então, no primeiro limite à direita de C, tá aqui, ó. Lá, vamos lá. A esquerda e a direita de C. Vamos analisar. Tá aqui o ponto C. A direita de C, tá aqui. Aqui é zero. A direita de C. O que que acontece? Ele é maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Fechado em zero. Vou até colocar aqui. Aqui, ó. Fechado em zero. Tá aqui, ó. Ok?
Agora, a esquerda de C é menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero. Bem aqui, ó, fechou. Eu tenho uma interseção, né? Eu tenho uma interseção. Que nesse caso, qual vai ser a interseção? Só tem um ponto, que é zero. O único ponto que é em comum às duas proposições, dos dois limites, que faz esses limites serem iguais, é o zero, porque um é maior ou igual a zero, outro menor é igual a zero. A única interseção é em x igual a zero, ok? Sendo assim, deixa eu ajeitar aqui, tá? Então, a única interseção aqui é em x igual a zero, tá bom? Então, o que eu vou concluir? Eu vou chegar à seguinte conclusão. Que f' de C é igual ao limite de f de x menos f de C sobre x menos C, quando x tende a ser pela direita, é igual ao limite de f de x menos f de C sobre x menos C, quando x tende a ser pela esquerda, e é igual a zero. Logo, f'C é igual a zero, que foi o que a gente escreveu lá em cima, lá na proposição, né? Então, se f de x existe para todos os valores de x pertencente ao intervalo AB, e que f tem um extremo relativo em C, onde esse C está entre A e B, se f de C existe, então existe f'C e f'C é igual a zero, tá? Ok? Então, daí, essa definição que foi feita fazendo o ponto C o máximo relativo, pode ser feita também fazendo ele como sendo um mínimo relativo. A dedução é a mesma, só que eu não vou aqui fazer, tá? Senão a gente vai perder um tempo muito grande. Então, vamos lá. Então, né? Então, quando f'C existe, a condição f'C igual a zero é necessária para a existência de um extremo relativo, relativo em C, né? Porém, deixa eu ajeitar aqui em C. Porém, essa condição não é suficiente, tá? Ela é só auxiliar. A gente vai ver mais lá na frente. Essa condição não é suficiente. Por que ela não é suficiente? Porque ela diz que o ponto C é um extremo, mas ela não diz que o ponto C é máximo ou mínimo. Só diz isso, que a função f pode ter ou não ter um extremo relativo em C, tá? Então, pode ter ou não um extremo relativo em C. É a única coisa que ela diz. Só um extremo relativo. Ela não vai te dizer se esse extremo é máximo ou mínimo. A única coisa que ela diz que f'C há um extremo, mas não vai te dizer que é um máximo ou mínimo, ok? E em alguns casos também pode não ter. Por mais que exista a derivada f'C igual a zero, pode não ter um extremo, tá? Então, aí, isto é. Vamos aqui. Então, se f'C igual a zero, a função pode também não ter um extremo relativo, tá? A função pode também não ter um extremo relativo
em C, ok? Pode também não ter, tá? E no caso também, quando se F'C não existe, a gente viu o caso que existe, mas também no caso que não existe, F'C pode ter ou não ter um extremo, tá? Pode ter ou não ter um extremo. Então, essa condição, ela não é suficiente, tá? A gente vai precisar de mais informações, mas ela já ajuda bastante aí. Então, aqui tem gráficos de funções que eu vou colocar aqui. Primeiro gráfico, que é esse aqui, tá? Aqui é x, aqui é y, aqui é 0. Deixa eu fazer aqui. Aí ele faz isso aqui. Tá? Mais ou menos, tá muito grossa essa ponta. Tá aqui, tá bom? Então, o gráfico aí dessa função, uma função qualquer que eu coloquei, tá? Aqui. Então, essa função, a gente vê que ela não tem máximo nem mínimo, tá? Mas ela tem uma derivada f' igual a 0. Outra função aqui, é essa função bem aqui. Vamos lá desenhar essa função. Aqui é o x, o y, aqui é o 0, bem aqui tem um ponto C, né? Aí aqui tem uma imagem de C, aí um ponto, mais ou menos isso aqui. Acho que é isso. Pronto. Aí eu vou pegar aqui, vou fazer isso aqui, ó. Essa função faz isso. Não consegui. Isso. E isso. Pronto. Isso aqui, tá? Essa função, o ponto C dela, ela tem uma derivada, tá? Então, aqui nesse caso, f' C é igual a 0, tá? Então, esse ponto é um extremo, tá bom? Ela existe, é um extremo. Aqui eu não tenho extremo nessa função, nesse primeiro gráfico. E esse último aqui, se eu fazer aqui embaixo, esse outro gráfico, que é esse bem aqui. Tá? Então, aqui é x, aqui é y, aqui é 0, bem aqui tem um ponto C. Ela tem esse ponto bem aqui e depois ela faz esse outro comportamento aqui. Então, deixa eu marcar o ponto C. Esse ponto tá aqui. Deixa eu apagar agora isso aqui, ó. Pegar aqui. Então, ela faz isso aqui, ó. Ela faz esse comportamento aqui e depois ela faz esse comportamento aqui, tá? Tá feio. Pronto. Ok? Então, essa função, esse ponto C aí, ele não é máximo nem mínimo, tá bom? A derivada existe, mas não é máximo nem mínimo, tá? Então, são casos especiais que pode acontecer e que a nossa primeira derivada no ponto C não vai poder, por mais que a derivada nesse ponto exista, tá? E ela seja igual a 0,
ela não vai poder predizer que é máximo ou mínimo em alguns casos, tá? Vamos lá, alguns exemplos aqui. Vamos a algum exemplo.